Senhores e senhoras senadoras, quero começar, senador Zé Pimentel, agradecendo ao senador Paulo Paim e à senadora Vanessa, que, por gentileza dos dois, me permitiram ser o primeiro orador desta tarde. E venho aqui falar, mais uma vez, sobre a carga tributária que recai sobre os brasileiros, não só na pessoa física, como nas pessoas jurídicas também das empresas, tirando a competitividade das nossas empresas no mercado globalizado de hoje. A voracidade tributária do governo petista parece não conhecer limite. Quando menos se espera, a criatividade do PT aflora como uma nova forma de sugar recursos das empresas e dos cidadãos. Levantamento divulgado pelo Instituto ASAF, respeitada consultoria, com atuação nas áreas de finanças e gestão corporativa, revela que a carga tributária por habitante cresceu 277,3 pontos percentuais nos últimos 13 anos no Brasil. Produzida com base nos dados do impostômetro da Associação Comercial de São Paulo, a pesquisa aponta que os brasileiros pagaram, em média, quase R$ 7.900 em impostos em 2013. Em 2000, essa média por habitante não chegava a R$ 2.100. Passou a média por habitante de R$ 2.100 em 2000 para R$ 7.900 em 2013, exatamente quase os 300% de aumento da carga tributária. Ainda de acordo com o mesmo estudo, a carga tributária anual brasileira saltou de 350 bilhões de reais em 2000 para 1 trilhão e 700 bilhões de reais em 2013, uma impressionante elevação de 334 pontos percentuais. O impostômetro mostrou que no primeiro mês de 2014, este ano que se inicia, os brasileiros desembolsaram quase 200 bilhões de reais em impostos, em comparação aos 174 bilhões de reais arrecadados pelo governo em janeiro de 2013, evidenciando com isso uma astronômica alta de 14,5 pontos percentuais nesse curtíssimo período. Senador Pimentel, Vossa Excelência, que entende tão bem da economia e é dos senadores mais competentes aqui da Casa, veja o absurdo que essa carga tributária está colocando sobre os ombros dos brasileiros. Só de comparativamente de janeiro de 2013 com janeiro de 2014, houve uma arrecadação a maior de 14,5%, a maior, comparando o mesmo mês de 2 anos. Com efeito, as previsões de economistas e tributaristas indicam que a carga tributária subirá com mais força ainda no corrente ano. E estamos vendo já isso no primeiro mês. Com o fim da desoneração do imposto sobre produtos industrializados para carros e produtos da chamada linha branca, entre outras medidas, os especialistas estimam que o peso dos tributos em relação ao Produto Interno Bruto, o PIB, deve crescer entre 0,3 e 0,5 pontos percentuais. Nessa relação entre a carga tributária e o PIB, chama a atenção o fato de que o aumento já atinge 2,2 pontos percentuais em apenas 3 anos de governo Dilma. Ou seja, a gana de arrecadar é ainda maior que a de seu antecessor, que ao longo de 8 anos elevou a carga tributária em relação ao PIB em 1,58 ponto percentual. Segundo estudo divulgado no dia 20 do mês passado pela OCDE, Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, o Brasil tem a segunda maior carga da América Latina, aparecendo atrás somente da Argentina, mas a diferença é de apenas 1 ponto percentual. Trabalhando com dados referentes ao ano de 2012, a OCDE aponta que os tributos pagos pelos brasileiros e pelas empresas instaladas no país correspondem a 36,3% do PIB, enquanto na Argentina essa proporção é de 37,3%. Nos países latino-americanos, com tributação menos onerosa, a carga varia entre 12% e 14% do PIB.
Senhoras e senhores senadores, nas festividades alusivas ao 34º aniversário do Partido dos Trabalhadores, a presidenta Dilma Rousseff elevou o tom de suas críticas à oposição, a quem taxou de, aspas, cara de pau, fecho aspas, e, aspas, pessimistas, fecho aspas, por não reconhecer que, aspas, o país melhorou, fecho aspas. Não se trata de retórica oposicionista. São os próprios dados oficiais que demonstram a sofreguidão do governo em extrair cada vez mais recursos da população, mesmo em face de um desempenho cada vez mais anêmico da academia. Como disse à imprensa recentemente o economista Rodrigo Orair, do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, IPEA, embora o resultado do PIB tenha sido aquém do previsto, a arrecadação federal e dos estados foi acima do previsto. O PIB reduz, senador Pimentel, e a arrecadação aumenta, porque a carga tributária está aumentando bem acima daquilo que poderia ser suportável pela sociedade brasileira. Um dos fatores apontados pelo técnico do IPEA como responsáveis pelo aumento da arrecadação é o acréscimo no recolhimento do imposto sobre importações. Com efeito, nosso balanço de pagamentos vem apresentando desequilíbrio cada vez mais acentuado, resultado direto das equivocadas políticas governamentais que têm conduzido ao progressivo sucateamento do nosso parque industrial. Outro aspecto que chama atenção é que a voracidade tributária petista não se restringe ao âmbito do governo federal. O prefeito petista de São Paulo tentou elevar o Imposto Predial e Territorial Urbano, IPTU, em até 20% para os imóveis residenciais e até 35% para os demais imóveis. A iniciativa foi sustada por decisão judicial, mas ainda pode acabar vingando. O mais importante a ser ressaltado, contudo, é que a elevada carga tributária não seria motivo de tanta indignação se ela ao menos proporcionasse a oferta de serviços públicos de alta qualidade. A realidade, no entanto, é o oposto. O próprio secretário-geral da Presidência da República, ministro Gilberto Carvalho, em evento realizado no final do mês passado em Porto Alegre, admitiu acertadamente que o governo não soube garantir serviços públicos de qualidade, deficiência que, na sua opinião, conduzia ao desgaste do modelo que levou o PT ao poder em 2002. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, aumentando a cada ano, a carga tributária brasileira já chegou a um patamar insuportável. Apesar disso, a qualidade dos serviços públicos oferecidos à nossa população continua péssima, realidade reconhecida por altas autoridades do Executivo Federal, a exemplo do ministro Gilberto Carvalho. Espero, senhoras senadoras, senhores senadores, que o governo da presidenta Dilma possa refletir sobre a impossibilidade da sociedade brasileira suportar a enorme carga tributária que está onerando a economia do nosso país e possamos ter a curto e médio prazo uma desoneração da carga tributária brasileira. Muito obrigado, senhor presidente. Com a palavra, a senadora Vanessa